Oi, boa noite. Aí eu conto de 1 a 5 novamente, né? Quando você disser. Para eu contar de 1 a 5. Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que eu estou aqui nessa casinha de amor e de luz. Estou viajando online hoje, virtualmente para o sul do país, me sinto muito feliz. E estamos aqui trazendo um abraço fraterno do Centro Espírita Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno, aqui de Itabaiana, Sergipe. Na noite de hoje, nós vamos falar do tema Ano Novo, Boa Nova. É para que a gente se anime, consiga ter energia e consiga vibrar, brilhar no amor desse novo ano que se inicia e raciocinar no que aconteceu desse ano tão sui generis nas nossas vidas. Mas, a princípio, pedimos a presença dos nossos mentores espirituais, mentores e guias espirituais, de São Vicente, de Vicente de Paula, o mentor desta casa de amor. E vamos fazer uma oração para que a gente comece a levar nossos pensamentos ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Olá, olá novamente. Hoje estamos há uma semana, exatamente, da comemoração do Natal, do nascimento de Jesus. E embora estejamos num ano assim, sui generis para o nosso século, a gente já começa a perceber os eflúvios de amor, aquela energia que só o Natal nos proporciona. Embora qualquer dificuldade, a energia, a egrégora de amor que o nascimento de Jesus que nos proporciona já se encontra ao nosso redor. É tempo do nascimento de Jesus. É tempo de amor. Ao mesmo tempo, é tempo de pensarmos o que fizemos no ano todo, porque ano novo, boa nova, ano novo, vida nova, costumamos dizer. Geralmente, essa época do ano, onde estamos correndo para confraternizações, embora esse ano as coisas sejam totalmente diferentes, mas ainda assim, tenho certeza que as pessoas ainda encontrarão um jeito de confraternizar, de se encontrar. A gente passa também a pensar, o que fiz desse ano? O que farei para o ano que vem? Como foi meu ano? O que houve? O que aconteceu? E eu, enquanto pensava nesse tema, refletia esses dias sobre o nascimento de Jesus. Eu estava dando uma lidinha de novo, aquele livro de Humberto de Campos, Boa Nova. É um livro, é uma obra básica do Espiritismo. Sei que os irmãos espíritas que aqui estão talvez estejam cansados, já o conheçam a exaustão, mas é uma obra tão linda que eu queria só falar de uns trechinhos dela, principalmente no que diz respeito ao começo. Quando Jesus chegou, esse livro narra, para quem não leu, é um livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. E ele, de uma forma muito doce, é um livro muito lindo. Ele começa narrando o nascimento de Jesus. Jesus nasceu na manjedoura, e por si só, toda a vida de Jesus foi símbolo de amor, de humildade e de simplicidade. E ele já nasceu na manjedoura. Jesus teria condições de nascer em outro lugar, é claro. Mas ele optou por chegar ao mundo, por se materializar numa manjedoura, junto aos animais, que já por si só, de forma simbólica, já nos mostra a sua humildade. E já começa a nos colocar a refletir 2020 anos
após, o que é que a gente precisa ainda exercitar em humildade? Porque, por contradição, de forma bastante contraditória, Jesus vem numa manjedoura. Não sei se no 24 de dezembro, mas eu acho que as datas são o que menos importa. O legado de Jesus é muito mais do que tudo isso. Mas comemoramos, nós do Ocidente, principalmente, comemoramos 24 de dezembro como o nascimento de Cristo. E, de forma contraditória, a gente comemora com ostentação. E aqui não vai nenhuma crítica, nenhum moralismo, nenhuma chatice, porque é a egrégora de amor e de Natal. Não é essa a intenção. Mas eu acho que cabe essa reflexão para nós, principalmente nesse ano de tanto aprendizado, de tanto chamado para o aprendizado da simplicidade. E, contraditoriamente, a gente comemora o nascimento de alguém que chegou de forma tão simples, a gente tende a comemorar da forma maior ostentação. A gente escolhe roupas de festa. Quando a gente vai olhar nas redes sociais, olhar na moda, não é de agora, festejos natalinos, roupas de Natal, festas de Natal. A tendência é que sejam roupas belas, glamourosas, e não necessariamente quando a gente se arruma com roupas belas, a gente se arruma na intenção de esperar Jesus nascer. E cabe essa reflexão. Eu acho que não é mais tempo, não há mais tempo, principalmente a nós espíritas. Nós somos convidados a sair dessa inércia. Eu acho que não cabe mais nós sermos inertes em sermos bons, em fazer o bem. Então, Jesus primeiro chega numa manjedoura. E isso é simbólico. E cabe a gente pensar. Outra coisa que me chamou muita atenção é, nesse livro Boa Nova, bem como em toda a Bíblia, o Evangelho, o que é Boa Nova a princípio? É uma novidade. O Evangelho é sinônimo de Boa Nova, é uma boa notícia. Evangelho significa Boa Nova. E foi o Evangelho de Jesus que veio para dar o testemunho do que Deus espera da gente, para a nossa evolução. É claro que não cabe aqui a gente ficar numas expectativas irreais de achar que conseguiremos a evolução maior numa única encarnação. Nós temos a bênção de ter várias oportunidades para que a gente evolua. Estamos aqui nessa escolinha chamada Planeta Terra para aprender. Mas outra coisa que me chama a atenção da história de Jesus é aquela bate-papo que Maria, a mãe de Jesus, tem com Isabel, a mãe de João Batista, o precursor. João Batista chegou antes, era o primo de Jesus. E elas conversam sobre os filhos. E Isabel narra que João Batista, embora na tenridade, ela sempre o via contemplando a natureza. E de uma forma como se fosse um sábio. Ele não parecia um menino, ele não se comportava como um menino da sua época, ou não como uma criança qualquer. E a mãe já identificava que ele trazia a obra de Deus consigo. E quando ela fala isso, Maria diz, Jesus também. Várias vezes eu vou procurar e o encontro a conversar com os viajantes, a conversar com as pessoas que passam, a conversar com as pessoas que vêm buscar água, a conversar com as pessoas da comunidade. E ele sempre aconselha as pessoas de forma tão amorosa que eu acho que a sua ciência não é desse mundo. É a voz de Deus que fala pelos lábios do meu filho. E por ele chego a temer. Ela já pressentia como é difícil falar bem. Ela já pressentia o caminho árduo porque ia trilhar, pelo qual ia trilhar. E aí, posteriormente, quando Jesus tem 12 anos, porque existe esse ato nas escrituras, onde se narra o Jesus no templo, que se a gente observar o Evangelho, poucas vezes Jesus pregou em templos, que também já diz muito. Jesus, poucas narrativas do Evangelho se falam de Jesus pregando em templos. Na maior parte das narrativas, Jesus estava entre o povo, o que diz muito, o que nos coloca para pensar.
Quantos irmãos de outras religiões, quantos irmãos utilizam de templos suntuosos para falar, segundo eles, de Jesus. E quando o próprio Jesus não falou em templos suntuosos, Jesus foi até o povo simples. É mais uma lição muito interessante. E aí, nessa vez que Jesus estava entre os sacerdotes, e ele falava de maneira muito linda, e ele falava de maneira muito sábia, incompatível para uma criança que sabia muito. E os sacerdotes se assustaram, se impressionaram, se assustaram, se impressionaram com as palavras de Jesus. E um deles, Eleazar, chega até José e fala que Jesus iria contrariar muito, que desconfiava que Jesus teria vindo contrariar o interesse de muitas pessoas grandes, que ele viria para mudar o mundo. Já se percebia que Jesus viria para mudar o mundo. E Maria, ao perceber isso, vai interceder por Jesus, porque as pessoas revolucionárias têm, desde a época de Jesus, bem como até hoje, as pessoas que têm o amor como testemunho de vida, elas têm desafios. Não é simples. E Maria já fica assustada. E em conversa com José, em conversa particular, ela fala sobre o medo que ela tem sobre o futuro do filho, porque as pessoas revolucionárias tendem a ser sacrificadas. Os profetas já tendiam a ser sacrificados e a serem martirizados, mesmo antes de Jesus. O preço não é simples. Disse ser bom, disse falar de amor e, principalmente, disse ser amor. E aí ela tem uma conversa particular com José e que fala dos seus medos, que inspira cuidado no comportamento do filho. E ela fala em particular. Só que Jesus tudo sabe. E ele a aborda e diz: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com meu Pai que está nos céus? Ele diz, como você quiser, não se preocupe, mas que queres tu de mim, mãe? Eu vim aqui para isso, para criar o reino de Deus, que teria como precursor o Evangelho a Boa Nova, que tem como guia, o Evangelho nada mais é do que a nossa cartilha do que Deus espera de nós, para que a gente evolua, para que a gente faça o planeta Terra um planeta de amor, um planeta melhor. E ele vem, Deus envia seu filho Jesus, ele vem para nos transmitir essa mensagem. E a mãe preocupada, e ele, mesmo ela tendo uma conversa particular, sem ser na presença dele, mas Jesus tudo sabe, e cônscio da apreensão da mãe, medo do futuro, que ela mesma já deveria predizer, diz: Mãe, não se preocupe, eu já estou com o Pai. Eu já estou com o Pai. Porém, meu Pai deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei, deste modo, a escola melhor. Que lição. Deus espera da gente uma boa exemplificação. Que a gente exemplifique a nossa fé, exemplifique o nosso amor, que a gente demonstre a nossa fé pelo exemplo. Eu costumo dizer, e costumo tentar fazer, eu acho que nós, enquanto espíritas, nós, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, que a nossa vida seja o nosso próprio testemunho. Não precisamos levantar bandeiras, venha ser espírita, o espiritismo é a maior religião que existe. Eu acho que... E a gente precisa de números, também isso é irrelevante. Eu acho assim, isso é totalmente irrelevante. Mas o que é que faz alguém se aproximar de Jesus, ou às vezes até teogeriza do espiritismo, ou até próprio da religião? É o nosso testemunho de vida.
E após Jesus falar isso com a mãe, embora ele tenha sido convidado pelos sacerdotes que, fascinados com a sua sabedoria, o prometeram que ele fosse pregar, que ele prometeram grandes realizações, e Jesus mais uma vez surpreende e pede ao pai para começar a trabalhar com ele na sua marcenaria, na sua carpintaria. Jesus vai trabalhar com seu pai. Ele poderia se afastar de casa, ainda muito jovem, e ir para pregar. Imagine, meus irmãos, estariam no púlpito. Quantas pessoas são vaidosas por estarem no púlpito? Por se acharem por isso superiores aos nossos outros irmãos, por terem um pouquinho mais de conhecimento teórico, brincarem até com a fé alheia, que a gente vê tantas vezes as pessoas fazerem isso. Brincarem, e brincar é uma palavra até suave, é um eufemismo. Quantas vezes usa-se de má fé por saberem utilizar bem as palavras, mas, e ao mesmo tempo, quantas pessoas se utilizam, é status, quem sabe um pouquinho mais. Mas aí Jesus nos dá uma lição de trabalho, da força pelo trabalho. Ele recua, ao invés de ir pregar nos templos, Jesus trabalha com o seu Pai. O que isso quer dizer? Que a primeira responsabilidade que temos é com o nosso lar. Porque é no nosso lar, que é a nossa escola, é no nosso lar que estão encarnados os nossos maiores desafios. Não adianta que a gente saia a pregar, saia a divulgar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, ou qualquer que seja. Se no nosso lar nós somos déspotas, se no nosso lar nós não fazemos a lição de casa, então Jesus vem, eu venho com essa reflexão também. Jesus já tinha conhecimento. Com 12 anos ele já poderia. Sempre Jesus poderia já estar divulgando. Mas ele ensinava simbolicamente a todos os momentos. Ele começa chegando na manjedoura, nos ensinando uma lição de humildade. De onde ele se colocava. Colocado entre os pequeninos. Posteriormente, ele vai trabalhar com seu pai de uma forma simples, sem querer júbilos, sem querer status, mostrando para nós nossa maior e primeira responsabilidade é com as pessoas do nosso lar, é desafiador, sim, nós todos aqui sabemos. Porque são as pessoas que mais nos magoam, são aquelas que mais amamos. As pessoas que a gente não liga, que são indiferentes a nós, não nos magoam, porque eu não conheço um estranho na rua. Não tem como, não tem um poder. Alguém que eu nunca vi, que não é estranho, tem pouquíssimo poder de me atingir, de me magoar. Já as pessoas que a gente ama, as pessoas com as quais a gente divide a vida, e grande parte dessas pessoas vieram encarnar conosco, são os nossos parentes, e depois, às vezes, os nossos companheiros, os nossos filhos, essas pessoas é que compõem o nosso desafio. E é um desafio. Jesus não disse que seria fácil. O reino dele, o reino de Deus, precisaria de vontade, de boa vontade e de sentimento. Que a nossa boa vontade e sentimento para a boa nova, que já se anunciou, já chegou, comece pelos nossos mais próximos, pelos nossos próximos mais próximos. Depois, Jesus vem com mais uma lição. Ele, aos 30 anos, ele começa a pregar. E aí ele começa a regimentar. João Batista vai na frente. Né? João Batista vai primeiro. E começa a pregar antes. João deu sua vida, foi sacrificado em nome da verdade. Diz também no livro Boa Nova que João Batista e Jesus eram o amor e a verdade, os precursores do amor e a verdade no planeta Terra. Então, João vem de forma até um pouco mais árida do que Jesus, mas ele vem para abrir caminhos. Porque nós humanos precisamos aprender aos poucos. E aí João vem com a sua mensagem, dá seu testemunho, é sacrificado. Jesus, aos 30 anos,
sai a pregar. E ele, ao ir a Jerusalém, e um dos sacerdotes, um dos juízes, que depois foi um dos juízes que julgaram a sua causa, que foram a favor da sua crucificação, pergunta, é Hanã, o nome dele, pergunta: o que faz aqui, Galileu? Vai fazer o que aqui em Jerusalém? Tem que vir fundar o reino de Deus. E ele gargalha. Porque, ao acaso, está sendo patrocinado por algum príncipe desconhecido? Porque Hanã, bem como nós, a gente associa poder ao ter. E já naquela época era assim, e infelizmente, 2020 anos depois, a gente continua, por vezes, vibrando de forma semelhante. E ele disse: reino, reino, eles pensam em reinado, em poder, em império. E aí ele pergunta: você acha o quê? Como é que você vai criar um reino? Quem é você? Do que você entende? Que reino é esse que você vai criar? Tem algum príncipe lhe patrocinando? Jesus é humilde, as palavras, e ele pergunta, ele não sai, ele não perde a calma, a bondade, a amorosidade. E mais uma vez essa pessoa faz chacota de Jesus e pergunta: você conhece as leis? Você conhece as escrituras e as leis? Ele disse: eu conheço a vontade do meu Pai, que está no céu. E aí ele sai a regimentar as pessoas que irão divulgar o seu nome. E mais lição. Jesus vai e busca entre os simples, entre os pecadores, entre as pessoas que não são as preferidas, as mais respeitadas da sociedade. E ele vai, sai regimentando, ele vai, chama Simão Pedro, chama Tiago, convida, sai convidando, chama Levi, que é o Mateus, cobrador de impostos. E o magnetismo de Jesus era tão grande que eles aceitaram segui-lo. Eles foram convidados, querem seguir, e eles vão. Mas o que me chamou muita atenção, que eu acho lindo, uma lição linda, dentre todas as lições que são lindas, mas para esse momento assim, atual, é quando Jesus vai convidar os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. Eles eram muito jovens. E Jesus os aborda e diz: filhos de Zebedeu, venham comigo. E eles já conheciam, já ouviram falar de Jesus e já tinham visto João Batista pregando. E eles se emocionam. E eles, embora muito jovens, eles têm muito amor consigo e resolvem sim seguir Jesus. E ao voltar para casa, informam a mãe. Ela se chamava Salomé. Diz que era uma pessoa muito bondosa, simples, mas ainda assim ela se preocupou. E apesar de bondosa e simples, era humana e com suas limitações, ela percebeu, ela também já tinha ouvido Jesus falar, ouvido as pregações de amor de Jesus, ouvido que a lição de amor de Jesus era diferente das anteriores. Mas ela também não tinha entendimento ainda de que o reino de Deus seria o reino da simplicidade, do amor e da bondade, de que o reino de Deus estaria nos nossos corações. Ela achava que Jesus era emissário de um grande príncipe que iria tomar o Império Romano. E que assim Jesus estaria sendo apoiado por alguém desconhecido que tomaria o Império Romano. E ela acreditou e pensou: já que meus filhos irão, eu vou pedir um espaço especial para os meus filhos. E ela vai ter com Jesus. E pergunta: Jesus, meus filhos irão te seguir. Só que eu queria pedir que quando o reino for seu, que um fique à sua direita e outro fique à sua esquerda. Ou seja, ela queria que eles fossem mais importantes, que eles ocupassem os melhores lugares ao lado do que ela entenderia como chefe. E Jesus vem amorosamente e diz: antes de tudo é preciso saber se eles querem beber do meu cálice. Qual era o cálice? Era a dificuldade. E quantas vezes nós não queremos beber do
cálice, a gente quer atalho. Quando chega qualquer dor e sofrimento na nossa vida, são os cálices de dores, obstáculos, tristezas, a gente já se esperneia. A gente não quer. A gente tem dificuldade com as dificuldades. Ainda agora, e ele dá essa lição e ela vai embora. Ele não fala mais nada, as pessoas ficam olhando de forma curiosa para Salomé. E posteriormente, Zebedeu, marido de Salomé, o pai de Tiago e João, vão ter com Jesus. E aí é uma conversa muito linda. Zebedeu pergunta sobre o reino. E ele se convence e diz: iremos te servir, Senhor. Sim. Jesus fala das dificuldades que irão acontecer. E Zebedeu, no ato de humildade, ele entende que ali era o Cristo. Ele entende que o Cristo chegou para salvar. E no ato de humildade, sim, meus filhos são seus. É um ato de entrega lindo. É o magnetismo de Jesus, era o amor de Jesus. E ele percebe isso. E ele entrega os filhos em sacrifício, porque ele sabia que o caminho era difícil, porque Jesus pergunta: qual foi o profeta que foi amado? E ele diz: nenhum. Todos os profetas anteriores ao Cristo foram sacrificados, foram maltratados, porque as pessoas ainda estavam muito ligadas às coisas do mundo. E ainda hoje estamos assim também. Cabe refletir sobre isso. E aí Zebedeu se anima, mesmo assim ele fica muito feliz e diz: Senhor, entrego meus filhos e vamos te seguir. E encontraremos muitos seguidores para o Senhor. Ele disse que a verdade é mais importante do que os números. Que o número de seguidores para Jesus não é naquele momento mais importante. Haverá o dia em que a terra terá pessoas só vibrando no amor, mas ainda não era o momento e ele entende. E ele não precisava de números, ele precisava de corações, com vontade, com boa vontade e de sentimento puro. Era isso que o Senhor esperava e precisava. E no momento de grande emoção, Zebedeu vai e se ajoelha. Ele faz um gesto, ele entende que é o Salvador. Ele faz um gesto e de, de, de humildade ele vai e vai se abaixar na frente do Cristo. E Jesus diz para ele levantar, porque os discípulos do Cristo enfrentam as coisas de cabeça erguida. Mais uma lição. Foi um ano difícil. E nós, como discípulos do Cristo, nós que tivemos um ano dificílimo para todas as pessoas. Acho que quem aqui achar que não teve um ano difícil, acho que não entendeu nada. Porque nós fazemos parte de uma aldeia chamada Planeta Terra. Ainda que a dor não tenha chegado na nossa casa, no nosso lar, quando um homem sofre, todos não podem, ninguém pode ser plenamente feliz enquanto ainda restar sofrimento no planeta. Então, nós, assim, fomos tão desafiados nesse ano, tão tristes. Perdemos pessoas queridas, entendemos que tudo vai passar, entendemos que mais longe já esteve, entendemos que a boa nova é diária, nunca fomos abandonados. Entendemos que devemos nos alegrar nas horas de dificuldade, e parece maluquice para quem não entende. Parece maluquice. Como nos alegrar nas horas de dificuldades? Porque é na hora das dificuldades onde os maiores ensinamentos vêm. Quando a gente está tudo tranquilo, a gente não tenta melhorar. Quando a gente está parado, a gente não tenta se mexer. É preciso que haja um saculejo da vida para que a gente se impulsione. E que saculejo nós tivemos, estamos tendo ainda. Todas as nossas rotinas foram alteradas, as nossas vidas foram alteradas, nossa saúde foi alterada, nosso direito de ir e vir. E que saculejo. Que aprendemos. Que aprendemos. Que ainda vamos aprender. Que estamos aprendendo. Acho que é chegada a hora, nós não podemos mais ficar inertes, como eu já falei anteriormente. É chegada a hora da gente se mexer,
os operadores do Cristo, os apóstolos do Cristo, nós espíritas, precisamos ter atitude. Atitude de não ser conivente com o mal. Não cabe a nós julgar os nossos irmãos, mas não deveremos nos calar e ser silentes e aplaudir o pior, aplaudir o mal. Nós vivemos um momento extremamente delicado, onde o ódio é semeado, onde a ignorância é semeada. Nós espíritas temos como base o codificador, que era um cientista. Então, nós não podemos vibrar de forma contrária. Nós não podemos, nesse momento, vibrar contra a ciência. Nós não podemos nos calar, sermos coniventes, abaixar a cabecinha e só orar e dizer que sou superior e sou especial. Não, não quero me envolver. Não quero me envolver com as coisas do mundo. Não, eu prefiro nem ver noticiários. Não, você está encarnado no planeta Terra. Você está encarnado aqui, nesse momento, não é à toa. Que a gente, que cada um de nós não deixa a vida passar em vão. Nós temos um papel. Nós temos um papel na evolução do mundo. Nós temos um papel nessa transição planetária e que a gente não perca tempo. Porque a quem mais cuidado, mais será cobrado. Nós temos o conhecimento na mão. Só que de que adianta aquele conhecimento do sacerdote, aquele conhecimento da época de Jesus, de teorias? Jesus, quando foi buscar os discípulos dele, ele não foi buscar entre os sacerdotes dos templos, ele foi buscar entre as pessoas simples. Às vezes, a gente tem covardia até mesmo em fazer o bem. Às vezes, a gente se acovarda atrás de um manto de pseudo-humildade, dizendo: quem sou eu para mudar o mundo? Eu não posso nada. Ai, que lamento, mas eu não posso nada. Cada um de nós pode muito. Nós somos deuses. Ainda que seja direcionar uma oração para uma situação que esteja acontecendo. Mas nós podemos muito. Se a gente tentar, se a gente tiver vontade, nós podemos muito na evolução do mundo. Nós não podemos ficar estagnados. Tivemos um ano difícil. Estamos aqui nessa energia linda, assim, do nascimento do Cristo, nessa energia do Natal. O que simboliza o Natal? É renascimento, nascimento da esperança. Porque eu estou falando essas palavras, mas aqui não vai julgamento, aqui não vai negativismo. Muito pelo contrário. A gente tem que vibrar no amor e nunca, nem no ápice da nossa dor, que eu não sei qual a dor que você está passando. Sei que todos nós estamos passando. Se não agora, passamos ou passaremos, que é inerente a quem está encarnado nesse planeta. E aí que a gente nunca perca a confiança, que a gente não esqueça, porque às vezes a gente esquece dentro da nossa dor. Sou eu, é você, é o coleguinha, é o amigo do lado, que quando está nos momentos mais sombrios, a gente acha que está só. E que a gente serve essa luz, esse farol na vida do outro que não está, que não consegue ver luz. Que a gente consiga estar do lado e dizer: epa, meu irmão, não cai, levanta. Não esqueça de que não estamos sós. A boa nova está aqui. A nossa cartilha. A nossa cartilha de como viver a vida está aqui, que é o Evangelho de Jesus. A nossa cartilha, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, está aqui para nos amparar. No ano que se inicia, o que acontecerá no ano que se inicia? Está nas mãos do Mestre, nas melhores mãos. É claro que, como eu falei, que não fiquemos inertes. Mas está nas mãos, sim. Que a gente não esqueça. Mesmo na hora que um fraquejar, que o outro levante. Que a nossa vida, o nosso comportamento perante as situações que estamos vivendo, seja o nosso testemunho de melhor, de tentar melhorar. Seja o nosso testemunho de vida. Conhece-se o verdadeiro espírita
pelos esforços que faz para superar suas más tendências. Não se exige, não se conhece o verdadeiro espírita pela perfeição, porque perfeito foi Jesus. Nós todos estamos aqui nessa escolinha, no planeta Terra, e temos mais do que nunca para que a gente saia o mais rápido possível desses momentos sombrios e tortuosos, temos que desenvolver a noção de comunidade. E nos falta muitas vezes, cada vez mais a individualidade, o individualismo, o egoísmo, esse câncer da humanidade. Grita, grita em nós todos, que ainda somos pequenos, ainda estamos engatinhando no desenvolvimento, ainda estamos engatinhando rumo à evolução. Mas que a gente tente, que a gente se dispõe e se proponha. E aí eu venho com esse chamado, que a gente tente colocar em prática. Daqui a 2 semanas, teremos um novo ano, 2021 está aqui. Que tal se eu, a cada noite, se eu colocar em prática, a cada dia eu ser um pouquinho melhor? Que tal? Eu tenho uma sugestão até de a gente anotar, uma espécie de diário, uma espécie de diário mesmo. Ou anotar mentalmente, ou anotar mesmo, fisicamente. É um exercício interessante. Que eu faço do meu dia para que eu me aproxime do meu propósito de vida? Ninguém está aqui a passeio. Todos temos um propósito de vida. Que tal se a gente se propusesse no ano de 2021, e por que não começar já hoje ou amanhã, a que a gente observe em cada dia o que fizemos para nos aproximar do nosso propósito de vida, que é evolução, que é aprender, que é melhorar, e que a gente se proponha a fazer uma ação rumo a esse propósito. Aí parece que eu estou falando de algo bem subjetivo. Não, que eu me proponha a um ato de generosidade por dia. Esse ato de generosidade pode ser dar um bom dia, pode ser dar um tchauzinho, pode ser mandar uma mensagem delicada pelo WhatsApp, pode ser doar uma quantia, pode ser inúmeras ações. A gente, às vezes, também se exige demais. Às vezes, a gente tem generosidade diárias, a gente não observa. O que foi que eu fiz hoje de generoso? Porque o bem reverbera, o bem volta para a gente. Que tal se a gente se dispusesse a ser um pouquinho melhor a cada dia? É a arte, não é querer demais, não é querer grandes feitos. É um pouquinho. É não desonrar o nosso tempo na Terra, é não desonrar a nossa encarnação, ainda porque nós não sabemos quanto tempo teremos. O que faríamos se a gente soubesse que só teria mais um dia de vida na Terra? Se eu soubesse que amanhã eu ia desencarnar, estaria aqui eu falando hoje? Sim, eu estaria. Vocês estariam aqui me ouvindo? É importante que a gente saiba, porque pode ser que sejam os últimos momentos de vida da gente. É muito importante que a gente faça valer cada minuto que a gente está aqui, nesse planeta. Se a gente observar, nós brasileiros, a gente tem uma expectativa de vida de mais ou menos 76 anos. E eu sou de humanos, não sou boa de cálculo. Mas se calcular 76 anos, 24 horas, é muito pouco tempo para quem vive 76 anos. É um tempo muito considerável. Então, a gente não fique pensando que tem tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. E não vai aqui nenhum gatilho para a ansiedade de ninguém. Vai apenas uma reflexão para que a gente saia da moleza, para que a gente saia da inércia, para que a gente não se esconda atrás do véu das desculpas esfarrapadas, do que a gente espere que o outro melhore. A gente espera muito do outro, que os outros resolvam. Que a gente tome rédea da nossa encarnação. Que a gente mude hoje. Que a gente evolua. Que a gente observe o que estamos fazendo para cumprir nosso propósito de vida. Que a gente tenha coragem de mudar o que está errado na nossa vida. É algo de maneira brusca?
Não, a gente pode mudar um pouquinho a cada dia. Nos amando e amando ao próximo, mais próximo. Assim, meus irmãos, nós teremos garantia de além de um ano novo, uma vida nova e uma boa nova. E que Jesus seja sempre louvado. Eu desejo a todos que aqui estão um ano novo que se inicie, melhor do que esse ano que passou. Um ano de paz, um ano de luz, um ano de prosperidade, de amor. Desejo um Natal de paz, de amor, que a gente nunca esqueça das lições do Cristo, das lições de amor, das lições de humildade, que a união entre a família, que os em família, e digo família de forma ampla, que o amor nos una muito mais do que a necessidade de uma mesa posta. Tão lindo, e não aqui critico quem gosta de se cuidar, quem gosta de um ambiente harmônico, mas que a mesa posta linda que está na moda agora seja a mesa posta de harmonia no nosso lar, que a gente eleve nossos pensamentos aos nossos irmãos que desencarnaram esse ano pela pandemia e por outros motivos também, que a gente eleve o nosso pensamento para o nosso planeta tão sofrido, que a gente eleve o nosso pensamento, que a gente, além de elevar o nosso pensamento, que a gente também haja, que a gente saia da inércia. O chamado é esse, saia da inércia. Não é simples. Jesus, desde sempre, antes de me seguir, antes de receber as bênçãos do reino dos céus, tem que estar disposto a beber do meu cálice. O meu cálice, meus irmãos, é sair da inércia, é agir. Amor é ação. Jesus foi amor em ação, sem ostentação. Que o ser seja sempre mais importante do que o ter. E assim, meus irmãos, eu agradeço demais a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradeço a querida Sandra, agradeço o suporte que tive, agradeço a todo o carinho e acolhida nesta casa de amor e luz, nesse centro, Vicente de Paula. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando de Jesus e tentando um pouquinho, um degrauzinho por dia, ser melhor hoje do que ontem. Peço, meu Deus, peço por todos os nossos irmãos, peço pelo planeta Terra, peço pelo nosso país, peço por todos os nossos irmãos, peço que Jesus, que é essa egrégora de Natal, permeie os nossos corações e melhore as nossas mentes, que melhore a cada vez mais, que a gente consiga firmar no poder de Deus, que a gente consiga firmar na fé, continuarmos firmes, sem dúvidas de que não estamos sozinhos. Que Jesus seja sempre louvado. Que assim seja.